Olá, cidadãos de Israel. Quero trazer para vocês uma atualização diária e responder as principais perguntas que tenho recebido. Tentarei fazer isso todos os dias, não prometo, mas o farei com a maior frequência possível. Primeira pergunta: por que agora? Na verdade, não é agora. Esta é uma diretriz que dei à cúpula da segurança há mais de meio ano, em novembro de 2024. Tenho aqui comigo a ordem. Trata-se de uma instrução clara para eliminar o programa nuclear iraniano. Essa diretriz foi emitida pouco depois da eliminação de Nasrallah. Estava claro para mim e para outros que, com a ruptura do eixo iraniano, que era um dos pilares da tentativa de destruir Israel, o Irã correria para impulsionar seu programa nuclear. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles avançaram de forma rápida e clara em direção à criação de armas nucleares. Não apenas o material físsil, mas mais importante ainda, a estrutura necessária para transformar esse material em bombas atômicas reais. Era necessário agir. Eu defini a data da operação para o fim de abril de 2025. Por diversos motivos, ela não ocorreu exatamente nesse dia. A data final foi decidida em consulta com o chefe do Estado-Maior e o ministro da Defesa, com base na recomendação das Forças de Defesa de Israel. Ou seja, isso não aconteceu por acaso, não foi por capricho, foi por uma razão clara. Como eu disse em reuniões com a liderança de segurança, se o Irã obtiver armas nucleares, simplesmente deixaremos de existir. Por isso, esse é o nosso objetivo principal. Mas não é o único. Eles também aceleraram seu programa de mísseis balísticos. Depois que conseguimos retardar esse avanço com nossos ataques, o Irã tentou acelerar a produção para atingir uma capacidade de 300 mísseis por mês. Isso significa 10 mísseis em 3 anos, 20 em 6 anos cada um, com o poder de explosão equivalente a um ônibus cheio de explosivos caindo sobre cidades israelenses. Estamos falando de 2 ameaças existenciais. Chegamos ao ponto em que não há mais como esperar. Estamos no limite. Não é uma decisão de última hora. É o resultado de uma preparação antes do limite. Falando pessoalmente, reconheço essa ameaça há mais de 40 anos. Em 1982, escrevi num dos meus livros que o maior perigo para a humanidade, para Israel, viria de um regime de ayatolás armado com armas nucleares. Há 25 anos, quando Ron Dermer entrou na minha equipe, ele me perguntou qual era a maior ameaça. Eu disse: a ameaça nuclear iraniana, porque se não a enfrentarmos, deixaremos de existir. Durante meus mandatos, especialmente em 2012, tentei reunir apoio para um ataque israelense. Tentei 2 vezes, mas não consegui a maioria. Agora a situação mudou. A liderança de segurança compreendeu a urgência. Sim, houve dúvidas. Dúvidas sobre nossa capacidade. E dúvidas sobre o preço que pagaríamos, porque sempre há um preço. Eu sempre digo, não existem guerras gratuitas. Mas em relação à nossa capacidade, essas dúvidas foram eliminadas dia após dia, com um trabalho extraordinário da inteligência militar, do Mossad, da Força Aérea e das FDI. O resultado está aí, vocês viram ontem ou hoje. Um feito impressionante. Quanto ao preço, sim, ele virá. Estamos nos preparando para reduzi-lo ao máximo, por meios que não posso detalhar aqui, mas com a ajuda de vocês, cidadãos de Israel, conseguiremos. Mas não entrem em euforia. Como disse corretamente o general Amir Baran, é preciso modéstia e responsabilidade. A luta ainda não acabou. Cada um deve seguir as instruções de segurança e permanecer próximo a áreas protegidas. Isso salva vidas e também faz parte da vitória. Outra pergunta frequente é sobre os Estados Unidos. Eles estão com a gente? Estão nos deixando sozinhos? Quando isso foi discutido no gabinete, eu disse: espero que os Estados Unidos não se oponham. Mas não temos escolha. Não se trata de tudo ou nada. Não podemos dizer: se os americanos não apoiarem, não atacaremos. Porque se não atacarmos, o resultado é certo. Seremos destruídos. Mesmo que o apoio não seja total, precisamos agir. Precisamos interromper a corrida armamentista do Irã, tanto no campo nuclear quanto no balístico.
Caso contrário, será o fim de Israel. Eu disse: deixem isso comigo e com o ministro Dermer. Mantivemos contato com os americanos em muitas conversas e reuniões, algumas não públicas. Eles foram informados antecipadamente sobre o ataque. O que vão fazer agora? Isso cabe ao presidente Trump. Ele toma suas decisões de forma independente. E não falo por ele. Mas ele foi muito claro. O Irã não pode ter armas nucleares. Essa é a política dos Estados Unidos. A maneira de implementá-la cabe a eles. Falei também com outros líderes mundiais. Com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, com o presidente da França, Emmanuel Macron, com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e com o presidente Putin. Todos reconheceram o direito de Israel à autodefesa diante de ameaças existenciais. Agora, outra pergunta. Quanto tempo isso vai durar? Não posso dizer. Mas durará o tempo necessário para eliminar a ameaça. E quanto às instalações subterrâneas, sob montanhas, não posso comentar em detalhes, mas nosso objetivo é claro: atingir o máximo possível, tanto da estrutura nuclear quanto das fábricas de mísseis. Nosso foco agora não são apenas os mísseis que estão sendo lançados contra nós hoje, mas sim destruir a capacidade de produzir os milhares de mísseis que viriam depois. Essas instalações estão sobre o solo e pretendemos neutralizar a maior parte delas. Isso é essencial. Por fim, a pergunta do dia. Haverá retaliação? Sim, haverá. Mas saibam, causamos um golpe impressionante. A operação de abertura foi extremamente bem sucedida. Atingimos parte importante da liderança militar iraniana e cientistas nucleares diretamente envolvidos na produção de armas. A Força Aérea e o sistema de inteligência agiram com heroísmo, em tempo real. Destruímos Natanz, o maior centro de enriquecimento de urânio do Irã. Temos outros alvos, mas o elemento-chave aqui foi a surpresa. Como disse ao presidente Trump, a surpresa é a essência do sucesso. Essa operação talvez seja uma das maiores da história em escala e intensidade, muito além da Guerra do Yom Kippur, e será estudada por gerações. Devemos esperar ataques de retaliação, possivelmente em ondas intensas. Por isso, peço a cada um de vocês, protejam a si mesmos, suas famílias e vizinhos. Façam o possível para permanecer em áreas protegidas. E nós continuaremos atuando em várias frentes. Juntos, podemos fazer história. Em 7 de outubro, parecia que Israel estava à beira da destruição por causa do eixo iraniano e do massacre brutal. Acredito que esse sucesso contra o Irã também impactará positivamente a situação em Gaza e a questão dos reféns. Estamos eliminando esse eixo. Fizemos coisas extraordinárias. Enviamos uma mensagem clara ao Hezbollah. Demos duros golpes ao Hamas. E agora atingimos o Irã, mas o que estamos fazendo agora está em outro nível, totalmente diferente. Isso pode mudar a história. Não apenas garantir o futuro de Israel, mas abrir caminho para um novo Oriente Médio. Hoje, ainda pretendo me dirigir diretamente ao povo iraniano. Acredito que há grandes oportunidades e digo a vocês, se agirmos com responsabilidade e união, temos o poder de transformar para sempre o destino de Israel. Agradeço a vocês pelo apoio e pela colaboração. E como disse e repito, juntos resistiremos, juntos lutaremos. E com a ajuda de Deus, juntos venceremos.